Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Capítulo 11. Do impedimento e da suspeição. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 147. Qualquer parte do processo pode arguir exceção de impedimento ou de suspeição de conselheiro, auditor e membro do Ministério Público junto ao Tribunal, conforme as hipóteses previstas em lei ou neste regimento, que devem estar especificadas na petição. Parágrafo único. O Ministério Público junto ao Tribunal tem legitimidade ativa para arguir exceção de impedimento ou suspeição. Artigo 148. Não constitui impedimento a participação de conselheiro ou de auditor no julgamento de recurso interposto contra decisão decorrente de voto ou de proposta de decisão, respectivamente, que tenha proferido. Artigo 149. Ao auditor e ao membro do Ministério Público junto ao Tribunal aplicam-se, no que couber, as hipóteses de impedimento e de suspeição previstas em lei ou neste regimento. Artigo 150. O presidente ou o conselheiro que se encontrar ocupando a presidência não poderá presidir a sessão no momento da apreciação do processo no qual estiver impedido ou declarada a sua suspeição. Artigo 151. Se o presidente ou o conselheiro que estiver presidindo a sessão declarar-se impedido ou invocar suspeição no momento do desempate, a votação será reiniciada. Seção 2. Do impedimento. Artigo 152. Há impedimento do conselheiro, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Inciso 1. Em que tenha funcionado como advogado, perito, representante do Ministério Público ou servidor dos serviços auxiliares do Tribunal ou do controle interno. Inciso 2. Cuja matéria tenha anteriormente emitido juízo de mérito. Inciso 3. Quando nele estiver postulando, como advogado, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Inciso 4. De interesse próprio, de seu cônjuge ou de companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Inciso 5. De interesse de pessoa jurídica da qual seja acionista ou cotista. Inciso 6. Quando for herdeiro presuntivo ou donatário de qualquer interessado. Inciso 7. Em que figure como interessada instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Inciso 8. Em que figure como interessado cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Inciso 9. Quando promover ação contra o interessado ou seu advogado. Inciso 10. Cuja matéria examinada seja objeto de representação de sua autoria. Parágrafo 1º. No caso do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o advogado já estava exercendo o patrocínio da causa. Parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do conselheiro. Parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Parágrafo 4º. A exceção de impedimento pode ser oferecida pela parte a qualquer tempo. Seção 3. Da suspeição. Artigo 153. A suspeição do conselheiro. Inciso 1. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Inciso 2. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse no processo, antes ou depois de iniciado, que aconselhar alguma das partes interessadas acerca do objeto do processo ou que subministrar meios para atender às despesas do processo. Inciso 3. Quando qualquer das partes interessadas for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Inciso 4. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Parágrafo 1º. Poderá o conselheiro declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição quando: Inciso 1. Houver sido provocada por quem a alega. Inciso 2. A parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Parágrafo 3º.
A exceção de suspeição deverá ser oferecida na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos ou no prazo de 15 dias, contado da data em que tomar ciência do fato que ocasionou a suspeição. Seção 4. Do reconhecimento voluntário de impedimento ou suspeição. Artigo 154. A declaração voluntária de impedimento ou de suspeição pelo relator, assim entendida aquela ocorrida antes da instauração do incidente, será feita por despacho, no qual deverá constar a hipótese prevista em lei ou neste regimento em que se enquadra, devolvendo-se os autos para redistribuição. Parágrafo 1º. Se durante o julgamento, conselheiro, auditor ou procurador do Ministério Público junto ao tribunal considerar-se impedido ou suspeito, deverá declarar o fato verbalmente, procedendo-se ao respectivo registro em ata e na decisão. Parágrafo 2º. O membro referido no parágrafo anterior que se declarar impedido ou invocar suspeição não participará da discussão e do julgamento, entendido este como a fase de apresentação dos votos. Seção 5. Do incidente de impedimento e de suspeição. Artigo 155. Os legitimados para suscitar incidente de impedimento ou de suspeição perante este tribunal deverão fazê-lo em petição fundamentada, devidamente instruída, e dirigida ao presidente ou vice-presidente, se aquele for o arguido, que atuará, conforme o caso, como relator do incidente. Parágrafo 1º. Serão constituídos autos apartados para processar o incidente, de caráter sigiloso, ainda que o processo original não o seja, que ficarão apensados aos autos do processo original. Parágrafo 2º. O incidente de exceção de impedimento ou de suspeição suspenderá o processo originário até o julgamento do incidente. Artigo 156. A ardição será sempre individual, não impedindo os demais conselheiros de apreciá-la, ainda que também objeto de ardição no mesmo processo originário, salvo se já acolhida a exceção. Artigo 157. A petição poderá ser liminarmente indeferida pelo presidente, em despacho fundamentado, se: Inciso 1. For manifestamente improcedente ou inepta. Inciso 2. Firmada por parte ilegítima. Artigo 158. Se admitido o incidente, o presidente ou o vice-presidente, conforme o caso, concederá o prazo de 30 dias para manifestação do arguido. Parágrafo 1º. Reconhecido pelo arguido seu impedimento ou a sua suspeição, os autos do processo originário serão encaminhados para redistribuição no caso de ser ele o relator e os do incidente, para arquivamento. Parágrafo 2º. Não reconhecido pelo arguido seu impedimento ou a sua suspeição, o presidente ou o vice-presidente, conforme o caso, submeterá, no prazo de 30 dias, o incidente ao tribunal em sessão reservada. Parágrafo 3º. Quando levado o incidente a plenário, ao membro do Ministério Público presente à sessão caberá dizer de direito, verbalmente. Artigo 159. Caso o tribunal decida pela existência de suspeição ou impedimento, o processo será distribuído a novo relator ou substituído auditor ou procurador do Ministério Público junto ao tribunal, conforme o caso, para atuar no processo principal, determinando-se o arquivamento do incidente. Artigo 160. Em caso de impedimento ou suspeição do presidente, o relator do incidente será o vice-presidente. Artigo 161. A decisão que declarar a existência de impedimento ou suspeição especificará o alcance e os respectivos efeitos. Artigo 162. O impedimento ou a suspeição será registrado no sistema de protocolo e acompanhamento processual, devendo tal condição ser anunciada pelo presidente antes da apreciação do processo. Artigo 163. Descabe a interposição de recurso de decisão relativa a incidente de exceção de impedimento ou de suspeição. Capítulo 12. Das comunicações. Artigo 164. Sempre que houver indício ou configuração de irregularidade, alcance ou dano ao patrimônio do Distrito Federal ou de entidade de sua administração indireta, incluídas as fundações, o tribunal ordenará a citação, a audiência, notificação ou a cientificação da parte para que esta apresente defesa, razões de justificativa ou esclarecimentos, conforme o caso. Artigo 165. A citação, a comunicação de audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência e de rejeição de alegações de defesa, far-se-ão. Inciso 1. Mediante ciência da parte, efetivada por servidor designado, por meio eletrônico, facsímile, telegrama ou qualquer outra forma, desde que fique confirmada inequivocamente a entrega da comunicação ao destinatário. Inciso 2.
mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário. Inciso 3. Por edital publicado nos órgãos oficiais, quando seu destinatário não for localizado. Parágrafo 1º. Quando a parte for representada por advogado, a comunicação deve ser dirigida ao representante legalmente constituído nos autos. Parágrafo 2º. Falecido o responsável e evidenciada a sucessão na responsabilidade de ressarcimento, o tribunal ordenará a citação do cônjuge ou companheiro superstite, dos herdeiros ou sucessores e dos corresponsáveis por fiança ou seguro, para apresentar defesa. Parágrafo 3º. A citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação determinada, conforme o caso, pelo relator, pelo presidente ou pelo plenário será expedida pela unidade técnica competente dos serviços auxiliares do tribunal. Parágrafo 4º. No caso de adoção de medida cautelar pelo tribunal, pelo presidente ou pelos relatores, as comunicações poderão ser efetivadas pelo meio mais célere possível, entre os previstos no inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 5º. Supre a falta da citação ou da audiência o comparecimento espontâneo do responsável, desde que havido após a determinação do tribunal ou do relator prevista no inciso 2 ou 3 do artigo 198 deste regimento. Parágrafo 6º. Ato normativo próprio do tribunal disciplinará a elaboração, a expedição e o controle de entrega das comunicações. Parágrafo 7º. Estão abrangidas no conceito de notificação todas as comunicações processuais não caracterizadas por citação, audiência, cientificação ou comunicação de diligência. Capítulo 13. Das certidões e prestação de informações. Artigo 166. As certidões ou informações requeridas ao tribunal por pessoa física ou jurídica, para a defesa de seus direitos ou esclarecimentos de interesse particular, coletivo ou geral, serão expedidas pela presidência ou pelos dirigentes das unidades competentes dos serviços auxiliares, mediante delegação, no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da autuação do requerimento. Parágrafo 1º. Os requerimentos serão instruídos em caráter prioritário pelas unidades competentes, considerando julgados do tribunal, o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, bem como outras fontes subsidiárias, encaminhando-os à presidência acompanhados de minuta de certidão. Parágrafo 2º. A presidência disciplinará, em ato normativo, a forma de atendimento aos requerimentos referidos neste artigo. Artigo 167. Quando se tratar de matéria cujo sigilo seja considerado pelo tribunal como imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, ou quando a defesa da intimidade e o interesse social o exigirem, o requerente será informado sobre a impossibilidade de atendimento da solicitação. Parágrafo único. Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com a ocultação da parte sob sigilo. Capítulo 14. Dos prazos. Artigo 168. Os prazos referidos neste regimento contam-se dia a dia, a partir da data. Inciso 1. Do recebimento pela parte. Alínea A. Da citação ou da comunicação de audiência. Alínea B. Da comunicação de rejeição das alegações da defesa ou das razões de justificativas. Alínea C. Da comunicação de diligência. Alínea D. Da notificação. Inciso 2. Da notificação do Ministério Público junto ao Tribunal quando este atuar na condição de parte. Inciso 3. Constante de documento que comprove a ciência da parte. Inciso 4. Da publicação nos órgãos oficiais, quando a parte não for localizada. Inciso 5. Da publicação da decisão ou do acórdão no Diário Oficial do Distrito Federal, nos demais casos, salvo disposição legal expressa em contrário. Inciso 6. Da circulação do boletim interno. Artigo 169. Na contagem dos prazos, salvo disposição legal em contrário, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Parágrafo 1º. Atendido o disposto no caput deste artigo, o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no tribunal. Parágrafo 2º. Se o vencimento do prazo recair em dia em que não houver expediente, será prorrogado até o primeiro dia útil seguinte. Parágrafo 3º. Se o início ou vencimento do prazo coincidirem com o dia em que o expediente for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica, o prazo será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Artigo 170.
A contagem dos prazos será suspensa no período compreendido entre 16 de dezembro e 14 de janeiro, salvo se houver expressa decisão em contrário. Parágrafo 1º. Suspende-se o prazo por obstáculo criado em detrimento da parte, devendo o mesmo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Parágrafo 2º. Aplicam-se, no que couber, as hipóteses de suspensão de prazo previstas no artigo 313 do Código de Processo Civil. Artigo 171. Os acréscimos em publicação e as retificações em comunicação, que contiverem informações substanciais capazes de afetar a esfera de direito subjetivo do destinatário, importam em devolução do prazo à parte. Parágrafo único. A comunicação de mera correção de inexatidão material ou de resultado de julgamento de recurso interposto por outro interessado, não ensejará restituição de prazo. Artigo 172. Compete ao relator decidir, mediante despacho singular, sobre: Inciso 1. Pedidos de prorrogação dos prazos previstos neste regimento ou dos fixados para atendimento de diligências determinadas. Inciso 2. Representações de unidade técnica do Tribunal, informando o descumprimento de prazo. Parágrafo 1º. Os pedidos referidos no inciso 1 deste artigo, devidamente fundamentados, deverão ingressar no Tribunal antes do vencimento do prazo fixado. Parágrafo 2º. Os pedidos de prorrogação de prazo formulados pelos órgãos e entidades do Complexo Administrativo do Distrito Federal deverão ter por subscritores seus dirigentes máximos, ou os substitutos legalmente designados. Parágrafo 3º. A falta de decisão tempestiva acerca dos pedidos que observem os requisitos dispostos no parágrafo 1º, o prazo será considerado automaticamente prorrogado, na forma solicitada pelo requerente por período igual ao anteriormente assinado, ou pelo período peticionado, caso o prazo de dilação seja inferior àquele anteriormente fixado pelo Tribunal. Parágrafo 4º. A prorrogação de prazo concedida por despacho singular não poderá ser superior ao período inicialmente fixado em deliberação plenária, em despacho singular de relator ou na forma estabelecida regimentalmente, caso o prazo não haja sido explicitamente fixado. Parágrafo 5º. A prorrogação de prazo para interposição de recurso poderá ser concedida por despacho singular uma única vez, admitindo-se um segundo pedido, que deverá ser apreciado pelo plenário. Parágrafo 6º. O plenário decidirá sobre a concessão de prorrogação de prazo para os pedidos que ultrapassem o limite inicialmente indicado em deliberação plenária, em despacho singular de relator ou regimentalmente. Parágrafo 7º. O plenário decidirá ainda sobre os pedidos de prorrogação que tenham ingressado intempestivamente no setor de protocolo do Tribunal e sobre pedidos que não observem as disposições do parágrafo 2º deste artigo. Artigo 173. As secretarias de controle externo acompanharão, permanentemente, o cumprimento das decisões do plenário, bem como das determinações do presidente e dos relatores, cabendo-lhes representar aos relatores ou à presidência, nos casos em que não houver relator, sobre inobservâncias ou atrasos verificados. Artigo 174. O ato que ordenar diligência assinará prazo para seu cumprimento, fim do qual a matéria poderá ser apreciada, mesmo para a imposição de sanções legais. Parágrafo 1º. Se o ato for omisso a respeito, será de 30 dias o prazo para cumprimento de diligência, salvo se existir disposição especial para o caso. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo fixado para a prática do ato, extingue-se, independentemente de declaração, o direito do jurisdicionado de praticá-lo ou alterá-lo, se já praticado, salvo comprovado justo motivo. Artigo 175. O relator terá o prazo de até 30 dias, contado da data do recebimento do processo no seu gabinete, para submetê-lo à deliberação do plenário ou, quando for o caso, para sobre ele decidir, mediante despacho singular, nos termos dos artigos 123 e 172 deste regimento. Parágrafo 1º. O relator, antes de esgotado o prazo para deliberação, poderá, em sessão, solicitar sua prorrogação por igual período. Parágrafo 2º. No caso de afastamento do relator do exercício de suas funções, por período superior a 15 dias, a assessoria do seu gabinete providenciará a remessa à presidência dos processos que requeiram decisão urgente. Artigo 176. Aplicam-se ao Ministério Público junto ao Tribunal o prazo indicado no caput do artigo anterior e a medida de que trata o seu parágrafo 1º. Artigo 177. Os processos relativos ao controle externo serão instruídos pelas secretarias de controle externo nos prazos fixados em ato próprio. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe.
Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.